Eu já fiz react do vídeo Bangladesh, o pior país do mundo, e dessa vez decidi trazer para vocês algo um pouco mais nacional. Vamos falar do Rio de Janeiro. Quem assistiu o outro vídeo sobre Bangladesh já tá ligado que o autor desses vídeos falando sobre peculiaridades de outros países e de algumas cidades brasileiras é o editor desse canal, o Fabuloso, ou, como eu conheço ele, Fabi, né? Fabi pros íntimos. E esse meu editor, ele é carioca e tava passando mó perrengue lá no Rio de Janeiro até eu trazer ele aqui pro sul pra viver de forma um pouco mais digna. Então eu imagino que o Fábio tem muita coisa para falar sobre o Rio de Janeiro e talvez eu possa acrescentar algumas coisas, inclusive algumas impressões dele logo que veio aqui para o Sul. Tem algumas curiosidades para compartilhar com vocês. Eu não sei o que ele vai falar nesse vídeo, imagino que vai levar um pouco dos relatos pessoais dele, não sei se ele vai falar sobre a mudança, mas qualquer coisa eu vou adicionando essas informações para vocês. Então se você está curioso para saber o que eu tenho a acrescentar neste relato de um carioca arrependido falando sobre a sua terra, já sabe, é só ficar comigo logo depois da vinheta. Então aqui estamos nós com o vídeo Viver no Rio de Janeiro é um terror, do meu querido editor Fabuloso. E começamos com uma imagem linda, né? O Rio de Janeiro é muito bonito, isso ninguém pode negar. Eu já fui algumas vezes para o Rio de Janeiro, para turistar mesmo. Eu gostei, é um lugar bacana para você turistar. Tem de fato muita beleza natural, muitos lugares bem bonitos para você conhecer. Agora, morar no Rio de Janeiro não é uma ideia que me atrai. Mas bora ver o que um carioca tem a dizer sobre o seu estado / cidade. Seja bem-vindo ao Rio de Janeiro, o estado conhecido pelas favelas, pelo jeitinho carioca e pela bandidagem. E quem é de fora até acredita nesse papinho de violência, mas a real é que o estado não tem nada disso e eu posso provar. Aqui no Rio temos cidades como Niterói, com um IDH altíssimo, maior do que a Romênia. Temos a cidade de Búzios, que é toda charmosinha, com suas praias lindas e incríveis. Angra dos Reis, que abriga as únicas usinas nucleares do Brasil. Petrópolis, a cidade imperial criada por Dom Pedro II, com uma arquitetura única. Viu só? O Rio de Janeiro é maravilhoso. Aqui, até político é honesto. Só que não. Falando sério, o que eu falei anteriormente é verdade. Existem cidades boas, mas o Rio de Janeiro nem de longe é um lugar bom. O estado tem cerca de 17 milhões de habitantes e tem um tamanho comparável à Dinamarca. E é um lugar que já teve de tudo: rei, império, Copa, Olimpíada. Só não tem segurança, nem saneamento e nem vergonha na cara. No vídeo de hoje eu vou te convencer a nunca visitar o lugar que eu nasci. E se você é carioca e tá me assistindo, calma, eu não odeio o Rio e nem os cariocas. Eu peço pra que você não fique com raiva porque eu fiz uma piada com o meu estado. Fica com raiva dos problemas que eu tô apontando. E muito obrigado aos membros supremos, que são quem fazem esse canal continuar. Então curte o vídeo, se inscreve e já prepara o seu colete à prova de balas, porque hoje a gente vai mergulhar no esgoto que virou o meu... Beleza, pera aí. Vídeo sobre o Rio de Janeiro, né? Vamos lá? Tô preparado. Vai lá, Fábio. Manda ver. O país, Rio de Janeiro. Esse vídeo tem o intuito de ofender carioca. Ele gosta dessa brincadeirinha, então ele coloca em todo o vídeo. Bacana. Tem mais um aviso dessa vez. Esse vídeo não tem o objetivo de ofender... Pera aí. Você começou a resenha e não aguentou? Como que você coloca um aviso de que esse vídeo não tem o objetivo de ofender logo depois de um aviso que esse vídeo tem o objetivo de ofender? Eu imagino que deve ter dado problema em algum vídeo anterior e agora ele se viu obrigado a colocar esse disclaimer, né? Mas, beleza. Sim, Wagner, realmente deu problema. Tá vendo esse vídeo aqui? Bahia, a vergonha do país. Pois é, acabaram abrindo uma denúncia no Ministério Público contra mim porque eu passei dos limites, né? Eu fiz piadas num vídeo de humor. Então não tem muito o que fazer. Eu acho chato ter que explicar que é um vídeo de humor, mas o brasileiro é difícil de lidar. Enfim, vou voltar aqui pra edição e bom vídeo pra quem estiver assistindo. É piada, é pra rir, todo mundo entende, vamos lá. Vamos começar pelo tema que mais representa o Rio de Janeiro, a violência. Aqui eu diria que ela já nem é mais um problema, é um patrimônio cultural. Enquanto outros estados têm pontos turísticos, o Rio de Janeiro tem pontos de assalto. Segundo o Atlas da Violência, enquanto a taxa de desvivamento cai no resto do Bostil, no Rio de Janeiro é o contrário, ela só aumenta. Lá você pode ser assaltado na praia, no túnel, no centro da cidade e em qualquer lugar, não interessa se você tá no interior ou na capital. O bagulho é tão doido que alguns caminhoneiros começaram a andar por lá de porta aberta, pra mostrar que não tem nada de valor e não serem roubados. As facções dominam vários territórios. Aliás, o Rio de Janeiro é bem parecido com o GTA. Se liga nesse mapa do Rio de Janeiro com vários territórios tomados por facções. Agora se liga nesse mapa do jogo, do GTA, também tomado por facções. Realmente é bem... Cara, isso é bizarro, né? É muito bizarro. E é uma diferença no modo de vida, realmente, que você só tem perfeita noção quando passa por esse
choque cultural. Aqui já vai a primeira curiosidade da mudança do Fábio aqui pro sul. Uma coisa muito louca, né? Uma das primeiras coisas que ele reparou e veio me contar, ele falou: cara, eu tava de Uber, sei lá, né? Eu fui de Uber para um lugar pro outro. Eu achei muito bizarro que as pessoas aqui, elas andam com o vidro do carro aberto. Eu fiquei tipo, quê? Isso te surpreendeu? Tipo, nossa, muito louco isso. Ele foi contando outras coisas também, que ele falou que estava conversando com o cara do Uber e falou que trabalhava como editor e tal, um canal grande do YouTube. Aí o cara falou, que da hora. Acho que eles estavam conversando sobre os assuntos políticos, não sei. E aí o cara, qual é o canal mesmo? Coloca aqui pra eu ver. E aí o Fábio ficou todo impressionado, tipo, e ele me deu o celular dele. Ele me entregou na mão o celular pra eu colocar o nome. Pois é, pra você ver. O cara entregou o celular na mão de um carioca. Só porque esse carioca tava aqui no sul. Mas é muito bizarro. E ele ficava muito impressionado com qualquer coisinha, assim, sabe? Tipo, como assim as pessoas andam com o vidro do carro aberto e não vem ninguém pra passar a mão e roubar o celular ou colocar uma arma no vidro? Não tem o vidro, e sim, sei lá, sequestrar o maluco. Cara, é muito louco, sabe? Tipo, você percebe numa hora dessas, interagindo com um carioca um ex-carioca que saiu lá do Rio de Janeiro, como é a sensação de terror constante, né? Ao ponto de coisas triviais que eu definitivamente não iria nem reparar, porque é super comum aqui, chamar a atenção dele, né? Chamar a atenção do Fábio, tipo, que louco, como que as pessoas fazem isso aqui no sul? Realmente existem muitos Brasis, né, cara? São praticamente países diferentes. O Brasil é um país de proporção continental. E é por isso que a gente critica tanto essa política que centraliza muito poder na federação e retira o poder dos estados, que deveriam ter mais autonomia, porque os problemas do Rio de Janeiro são completamente diferentes dos problemas aqui do Sul. Não dá pra você tratar o Brasil inteiro como uma coisa só. Mas se for começar a falar dos problemas da nossa política, eu não vou mais voltar pro React, né? Então, deixa pra lá, vamos voltar pro Rio de Janeiro. Bem parecido. Não literalmente, tá, Fábio? Não precisa ficar com medo. Uma coisa bem comum do Rio, e que eu fiz durante toda a minha vida, é ter o celular do bandido. Você deixa o seu em casa e sai com um xing-ling, pra caso você seja assaltado. Caso você queira ir pra praia, você tem que enterrar suas coisas na areia, senão uma vítima da sociedade com certeza vai te roubar. Não é possível, mano. Eu nunca nem tinha ouvido falar disso aqui. Essa parada do celular do bandido, eu já tô ligado. Eu nunca tive. Agora que eu troquei de aparelho, eu decidi ficar com o anterior porque eu viajo, né? Então, ainda que por aqui eu não preciso me preocupar, às vezes eu tô indo para uma outra cidade que não é tão segura. Por exemplo, eu fui para São Paulo há pouco tempo atrás e lá também o pessoal é paranoico com o celular de um jeito bizarro. Eu tava andando de carona com uma pessoa e aí eu reparei que tinha um lugar para colocar o celular, tipo, como é que fica no lugar do ar-condicionado, sabe? Tem um negocinho para você encaixar o seu celular lá, ou até no vidro mesmo, às vezes a pessoa coloca no vidro. Tinha um compartimento para você deixar o seu celular e seguir no GPS, vendo o GPS. Só que a pessoa não tava usando. Ela tava colocando o celular entre as pernas e olhando pra baixo ali, sabe? Tava escondendo o celular. E aí eu perguntei, por que você não usa isso aqui? E aí a pessoa me explicou, então, é que se eu colocar o meu celular aqui, vai passar alguém e vai roubar, vai quebrar o vidro, vai parar o carro, enfim. É perigoso. E é mais uma coisa que eu acho bizarra, porque aqui é super tranquilo, todo mundo usa esse negocinho de segurar o celular ali, quando quer usar o GPS, principalmente. Eu sequer conheço alguma história de alguém que tenha tido o celular roubado dessa maneira aqui na minha região. Não que não exista crime, né? Ainda é Brasil, mas é diferente, cara. É muito diferente. E o comportamento das pessoas no dia a dia muda por causa disso. Basicamente existem vários rituais que o rio-de-janeirense médio faz pra não ser passado pra trás ou pra sobreviver nesse lugar. A rotina lá é mais ou menos assim. Primeiro, o despertador do carioca toca. Daí ele acorda. O Fábio me mandou um áudio esses dias. Tinha algumas pessoas soltando fogos de artifício por algum motivo e ele decidiu gravar e falou, escuta isso aqui. E aí tinha som de fogos de artifício, né? Tum, 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 tum. E depois ele falou, no Rio de Janeiro esse som aqui seria outra coisa. Depois ele sai de casa e escuta o canto dos pássaros. Bom dia, chacrinha. E por fim, se ele sobreviver... Cara, isso é realmente
tão comum? Como é que pode? Ele volta pra casa e vê como é bom morar num país com soberania. Só pra vocês terem ideia, a violência faz a economia do Rio de Janeiro perder em média 11 bilhões por ano. Lá você não tá seguro em lugar nenhum, nem você e nem o seu animal de estimação. Até o seu cachorro pode ser jurado de morte pelas vítimas da sociedade. E o mais engraçado é que o carioca se acostumou. Alguns, quando escutam o barulho de tiro, nem se abaixam. Eles ficam tentando adivinhar qual é o calibre. Eu acho que essa daí foi de fuzil, hein? Deve ser lá no complexo. E eu arrisco dizer que morar no Rio de Janeiro é igual morar em um país em guerra. É, porque meio que é isso mesmo, né? Tem sempre guerras de facções disputando território. E se tem uma coisa que o carioca domina mais do que o tráfico, é a arte de inventar gíria. Junto com o sotaque do Rio, parece que nós, rio-de-janeirenses, temos o nosso idioma próprio, o carioquês. E eu gostaria que isso fosse uma coisa boa. A começar pelo fato deles trocarem o S pelo X. Ninguém fala escola, todo mundo fala escola. Mas o que é interessante mesmo é o jeito de falar. Que isso, querido, o sotaque do RJ é mandadão, papo reto. Muitas vezes o carioca também troca o S pelo R. É que é muita malandragem. Sacou? Papo reto. Vou falar pra vocês, não sou fã. Agora, a coisa que eu acho mais esquisita, provavelmente a que eu acho mais esquisita, não, são duas coisas no dialeto carioquês que eu acho muito esquisitas. A primeira é nasci, que eles simplesmente decidiram colocar um i no meio da palavra sem nenhum motivo ou explicação. Não é nascimento, é nascimento, nasceu. Por quê? Não faz sentido nenhum. Não é como se fosse uma regra, tipo, sempre depois do A o carioca adiciona um I. Não, é nessa palavra especificamente. Eles têm um problema com nascimento. Só que ainda mais bizarro é a mania de chamar tudo de biscoito. Tudo é biscoito pro carioca. Eles chamam salgadinho de biscoito. Cheetos é uma chips. Até pipoca os desgraçados chamam de biscoito. E vai ter algum carioca agora negando. Não. Aí você tá de sacanagem também. Pipoca não. As pipocas de pacotinho vocês chamam de biscoito sim. Vai negar? Cariocas já confirmaram isso pra mim. Eu sei do que eu tô falando, irmão. Cara, por quê? Por que chamar tudo de biscoito? Lá nem tem aquela discussão clássica, né? Biscoito ou bolacha, porque é tudo biscoito. Pelo que eu entendi, a lógica do carioca é: se isso vende num pacotinho do supermercado, então é biscoito. Pelo jeito tem algo a ver com o tamanho e o formato do pacote. E o fato de ser pra comer também, né? Porque senão até papel higiênico podia ser biscoito. Ou não, porque o pacote é grande demais pra isso. Sei lá, só sei que é bizarro. Não faz sentido isso. Ah, mas olha só, quem tá falando é da região que chama pão de cacetinho. Ok, eu sei, também tem coisas esquisitas aqui. Ninguém tá negando isso, ok? Uma coisa não anula a outra. Mas vamos seguir. Então ele não fala que esse vídeo é bom mesmo. Ele fala que esse vídeo é bom mesmo. Nós também trocamos algumas palavras. O ônibus chamamos de busão. O dinheiro é conto. Você não me paga 10 reais. Você me paga 10 conto. Na real, aqui é pila. A moeda do gaúcho é 10 pila. você me paga 10 aí, manda 10 no Pix. Humilhação é esculacho, mentira é caô. Lá no Rio, você não é burro, você é lerdão. No Rio, não falamos que o cara tá maluco, falamos que ele tá mandadão. E sempre tem que ter o antes da frase. Esse cara Mandadão, essa eu não sabia. tá mandadão. E tem gírias que nem eu que nasci nesse entendo. Tipo o Mac. Mac é tipo maneiro. Então meu vídeo não tá bom, meu vídeo tá Mac. E eu realmente nunca entendi qual que é o tesão do carioca no Ministério da Educação. Outra gíria que ninguém Cara, mas o pior é que o Mac... Eu sabia a origem disso, me deu um branco agora. Eu realmente não vou lembrar. entende, só aceita, é o ainda, que é como se fosse uma confirmação. Qual é, pivete? Bora pegar uma praia hoje? Ainda. Inclusive lá você não zoa o Também não sabia dessa. paulista, você gasta o paulista. E só por curiosidade, no Rio todo mundo é obrigado a odiar paulista. E todo mundo que tá do Espírito Santo pra cima é Paraíba. Aliás, se você for no Rio, nunca fale rolê. Rolê é coisa de paulista e é inaceitável. O certo é rolé. No vídeo Cara, como é que funciona? Vamos dar um rolé? Que merda, hein? da Bahia, eu falei do desgraça baiano, e no Rio temos o que é usado da mesma forma. Aliás, o carioca fala palavrão como se fosse vírgula. Quem é de fora pode até achar que nós estamos com... Sim, o Marcos, ele não consegue nem se segurar. Se ele vai num ambiente que não pode falar palavrão, ele simplesmente perde 50% da capacidade dele de se expressar. Geralmente, quando eu tô junto com ele no vídeo, eu já faço esse disclaimer. Gente, é carioca, vai ter palavrão, não dá pra evitar. O cara até pode tentar se segurar, mas vai soltar um ou outro, não adianta. com raiva. Mas não, é você que não entende o que a gente fala. E falando de influenciadores, o Rio não tá tão bem representado assim. Meu país só exporta bomba. Pega a Anitta, por exemplo, que o máximo de talento que ela tem é mostrar a bunda e...
Então, só pelo funk, a gente já tem motivo mais que suficiente pra detestar o Rio de E Janeiro. cantar sobre sentar. Temos a MC Carol, que nasceu em Niterói, com suas poesias extremamente tocantes e filosóficas, tirou minha calcinha e meteu o pai gelado. Na real, no Rio de Janeiro, o que mais tem são filósofos assim. Enfim, temos outro ícone também, o Thiago Alcântara, mais conhecido como Break, que ficou famoso porque ele criou literalmente um guia de como sobreviver ao Rio de Janeiro. O cara fazia vários tutoriais Nem faço ideia de quem seja. do que fazer, do que não fazer, de qual símbolo você não pode fazer. E, cara, os outros estados podem até ser violentos e tal, mas igual o Rio, onde você precisa fazer um curso de sobrevivência, eu nunca vi. Bom, temos também o Oruan, que sinceramente, eu nem sei por que ele ficou famoso. Mentira, na verdade eu sei sim, mas é melhor nem falar. Esse maluco é cantor, mas não sabe o que é um acorde e tá fazendo milhões e milhões de dinheiro e visualizações. Você, carioca, que estuda teoria musical e se esforça pra fazer uma música decente, se ferra aí, seu otário. O Rio de Janeiro não valoriza talento de verdade. Antes de pensar em matar, pense em dar educação. Mas o melhor de todos os influenciadores é o pastor Dessa vez vou me abster de comentar também. Tupirani. Esse cara é simplesmente foda. Ele odeia o Detran, odeia o STF, odeia a corrupção e a má gestão pública, odeia a Rede Globo, odeia telemarketing. O cara já tomou até tiro, já foi preso e a maior mitada dele foi amaldiçoar o Rio de Janeiro. Eu amaldiçoo esta cidade do Rio de Janeiro, o poder público do estado do Rio de Janeiro. Eu amaldiçoo os desgraçados que são. E se você viu o vídeo até aqui e ainda não concorda com o pastor Tupirani, relaxa que até o final você vai estar amaldiçoando o Rio de Janeiro igual ele. E eu vou fazer uma menção honrosa aqui ao Gil Brother, um ícone de Petrópolis, que infelizmente já não tá mais conosco. E não tem como falar do meu estado sem falar de favela. Segundo o IBGE, mais de 1,3 milhão de pessoas... É só o fato de glamorizar e romantizar essa porcaria já é um negócio que precisa ser estudado, sabe? Esse papo de que a favela venceu, de que viver na favela tem que ser motivo de orgulho, que coisa patética, sinceramente. Tipo, não vamos resolver o problema. Vamos elogiar o problema. Vamos falar que o problema é lindo, incrível e maravilhoso e aí deixa de ser um problema. É assim que funciona o mundo, né? Vivem nas favelas cariocas, e em muitos desses lugares o estado perdeu o controle há décadas. Favela no Rio significa construções irregulares, fios de energia que parecem ninhos de rato, falta de acessibilidade, falta de saneamento básico e troca de tiro. Só pra você ter uma ideia, o Rio tem um dos índices mais altos de tuberculose no país, justamente por causa dessas favelas. Não tem espaço lá, não tem ar livre, muitas vezes o sol nem bate, e isso prejudica milhares de pessoas. Pelo menos o aluguel na favela é bem baratinho. Hoje eu vou te mostrar um aluguel de R$200. Tem que subir um pouquinho. Pega a cena. Cheguei, rapaziada, aqui que o aluguel é R$200. Vambora, hein? Chegamos aqui. Cara, se te pagassem R$200 pra morar nesse lugar, tava caro. Isso aqui é pra um cara solteiro. Ah, eu sou solteiro. Esse é o lugar. Vamos lá. Aqui tem cama. Tem essa cama de concreto aqui. Ou seja, nunca mais você vai gastar dinheiro com cama. Essa aqui não quebra, pai. O banheiro é onde? Deixa eu ver aqui. O banheiro é diferente. Ali tem um vaso. Aqui tem a pia. Ali tu dá descarga. Aqui tu toma banho ou de coca ou na horizontal. A cena é essa, ó. E eu sei que não é só o Rio que tem favela, várias outras capitais também tem, mas no meu estado tem um diferencial. Lá as pessoas romantizam. Eu duvido que um paraense iria ficar se achando por crescer no mar de pobreza. O carioca não. O carioca acha lindo, acha legal ser favelado, se orgulha e diz que a favela venceu, ao mesmo tempo que sai dela quando começa a ganhar dinheiro. E o mais trágico é que o Rio transformou suas favelas em atração. Tem guia turístico que te mostra a pobreza, tem gringo que tira férias e vai lá tirar selfie na pobreza, tem até safari pra ver. E eu nem sei se eu posso falar isso, né? Porque teve uma menina que foi cancelada injustamente por falar a verdade. Já falamos disso, então vamos seguir reto nesse assunto também. Você tem o safari da Rocinha, que é o safari que você paga pra ir de jeep e conhecer pobre. E o que dá raiva é que muitos desses problemas foram causados pela corrupção. O Rio de Janeiro compete com Brasília pra ver qual lugar tem mais rato corrupto. Teve prefeito sendo preso por envolvimento com coisa ilegal em Japeri. Teve governador condenado a mais de 400 anos. Prefeito da cidade de Cabo Frio sendo acusado de corrupção, desvio de verba em Arraial do Cabo, funcionário público. Cara, de certa forma o Rio de Janeiro é a síntese do Brasil, né? Você começa a ver, cara, tem problema demais pra resolver, é impossível. É impossível, você não tem por onde começar a resolver problema, só tem problema. Tipo, tem um pouco de estado nesse problema onde eles vivem, sabe? Público sendo preso em Belfor Roxo e por aí vai. O carioca é o baiano que levantou da rede pra roubar. E quando não é corrupção, é incompetência. Caramba, que frase.
O carioca é o baiano que levantou da rede pra roubar meu amigo. Quem lembra quando o estado recebeu bilhões pra Copa e pras Olimpíadas, e o que sobrou? Estádios abandonados, obras que não foram finalizadas até hoje, e uma dívida pública mandada. Pra completar a lista de tragédias, o Museu Nacional, o mais antigo do Brasil e símbolo da história do país, pegou fogo em 2018, levando junto mais de 200 anos de acervo histórico. Um incêndio que representou exatamente o que Também vai fazer um negócio desses no Rio de Janeiro, cara, é pedir o pra dar Rio se errado. tornou um patrimônio queimado pela má gestão. Você que mora no Rio ou já visitou, sabe, os trens lá são uma amostra grátis da Índia. Parecem latas de sardinha nos horários de pico, de tão lotados. Estação terminal. O desembarque é obrigatório. Observe atentamente o espaço entre o trem e a plataforma. Next stop, Pavuna. Connecting station for the Supervia train system. This is the final station. Disembarkment is required. Mind the gap. O maluco empurrando a galera pra dentro do trem. Sabe quando a lata de lixo tá cheia e aí você precisa amassar o lixo pra caber mais? Atenção, Polícia Federal, isso foi uma piada. O BRT então nem se fala, meu Deus, dá medo só de lembrar. Gente, o povo tá se matando pra entrar ali, ó. Olha só. A mobilidade urbana lá é tenebrosa, e é bizarro lembrar que ainda existem obras de metrô abandonadas há anos, que poderiam ter melhorado muito o transporte público da cidade. Só pra vocês terem noção do atraso, a linha 4 do metrô, por exemplo, deveria ter sido finalizada em 1990, mas só foi ficar pronta em 2016. E até hoje existem estações fantasmas, Mas muitos políticos enriqueceram com essa obra durante todo esse processo. espalhadas pela capital. E cara, sobre a arquitetura do Rio, eu juro pra vocês, galera, durante toda a minha vida, durante todo o tempo que eu passei no Rio de Janeiro, eu não vi uma cidade que tenha uma calçada decente. Eu não vi uma cidade que não tem sapato no fio de energia. Até tem cidades bonitinhas, arborizadas, cidade que tem um charmezinho, mas você vê que o carioca estraga. Você sempre vai ver lixo jogado no chão, em qualquer lugar do Rio. Boa noite, gente. Eu sou o motorista do BRT. Hoje eu vou... Cara, desculpa, eu não consigo não destacar o fato de que isso é cultural. Por que você acha que o japonês vai num estádio de futebol, termina a partida e ele sai limpando o estádio de futebol? Ele deixa o estádio mais limpo quando ele vai embora do que estava quando ele entrou. Sendo que tem pessoas que são pagas pra limpar, mas eles vão lá e limpam. Isso é cultural. O Rio de Janeiro é a mesma coisa, só que é o contrário. E não só o Rio de Janeiro, o Brasil, definitivamente, se a gente for comparar com o Japão especialmente, né, vai ser um desastre. Mas tem lugares bem piores. A minha cidade é bastante limpa, já foi eleita a cidade mais limpa do país. São cidades com um número mínimo de habitantes, né? Evidentemente, se você pega cidades do interior com 5, 10 mil habitantes, elas talvez sejam até mais limpas porque é mais fácil, né? Você manter limpa uma cidade que tem bem menos gente transitando. Mas entre as cidades de densidade populacional considerável, Caxias realmente está entre as mais limpas. E também é cultural. Tem lixeiras espalhadas pela cidade inteira, o sistema de coleta e tal. Tudo isso que é eficiente e ajuda, mas não seria suficiente se as pessoas não tivessem um certo nível de consciência de não ficar jogando lixo no chão à torto e à direito. Cara, eu simplesmente nunca jogo lixo no chão, na rua. Nada. Eu realmente não me lembro quando foi a última vez que eu joguei algo que não fosse numa lixeira. Fazem, com certeza, muitos, mas muitos anos. É normal aqui. E, cara, você vai pra Gramado, por exemplo, que é a cidade turística, que eles preservam ainda mais a cidade, é um brinco, cara. E aí a gente volta para aquele clássico ponto. Não tem culturas melhores e culturas piores? É a mesma coisa. A cultura de uma cidade que preserva a cidade ao máximo, que tenta deixar tudo o mais limpo possível, ela tá no mesmo nível da cultura que suja, que emporcalha tudo, que joga lixo em qualquer lugar, que deixa tudo bagunçado, fedendo. E o grande problema de estigmatizar uma declaração como essa é o mesmo problema de você glamorizar e romantizar a favela. O problema real nunca vai ser resolvido. Se você fala que não tem nada de errado na cultura carioca, então os cariocas vão viver nesse lixão pra sempre. Se você não pode destacar que isso é uma merda, que isso é imundice e que não precisa ser assim porque tem lugares no Brasil que são infinitamente mais limpos, se você não falar, olha, deveriam se espelhar mais nesses lugares que tem uma cultura mais positiva pra sociedade, essa bosta nunca vai evoluir. Mas a gente sabe que quem prega esse discursinho de que você não pode nunca colocar uma cultura como superior à outra é justamente o grupo que não quer resolver problema. Porque quanto mais problemas sociais, mais esse grupo finge que tem soluções ineficientes, enquanto bloqueia os caminhos de resoluções reais. É tipo a esquerda falando de segurança pública. Não, porque prender bandido não resolve. Porque operação de polícia na favela não resolve. Porque endurecer pena não resolve. Porque acabar com saidinha de preso não resolve. Porque armar a população de bem não resolve. Pra eles,
Nada resolve além da educação. Tipo, a única forma de resolver segurança pública é melhorando a educação. O problema é um problema de educação e é basicamente isso que você tem que fazer para resolver. E ressocialização, né? O problema é sempre o oposto, na verdade. Você tem que soltar mais bandido, você tem que passar a mão na cabeça de bandido, você tem que diminuir a pena do bandido, você tem que dar 1 milhão de garantias pro bandido. É assim que se resolve o problema da criminalidade para um esquerdista. Mesmo que na prática, todos os lugares que façam o oposto do que a esquerda fala, resolvam os problemas. Resolvam não completamente, né? Mas melhorem a situação do país em relação à criminalidade. Mas eles continuam abraçando essa droga desse discurso que só favorece o caos, o colapso social. E aí eles falam que a solução é a educação. Mas eles pelo menos estão fazendo algo para resolver o problema da educação, para melhorar a educação? Não! Eles pioram a educação. Então a esquerda é isso. E a galera que romantiza a favela e que fala que todas as culturas são igualmente valorosas, em última instância estão defendendo a manutenção da miséria, da desgraça e do caos. Eles querem uma civilização assim, suja, fedida, bagunçada, mal cuidada, maltrapilha, que quanto mais ferrado for um povo, mais esse povo vai achar que precisa do governo para resolver seus problemas, sem perceber que o governo é uma parte considerável do problema. Resolvi gravar para mostrar essa situação aqui, ó. Olha a quantidade de lixo que tem no chão do carro. Olha só a quantidade de sujeira que tem dentro do carro. E olha o detalhe. A lixeira tá vazia. E galera, pra quem não sabe, eu me mandei do Rio de Janeiro. E o que me deu essa oportunidade foi isso aqui, ó. Aprender a editar vídeo. Inclusive, tá vendo só? Eu falei pra vocês. esse é o projeto desse vídeo aqui que você tá vendo. Hoje eu trabalho de casa, no meu tempo, sem precisar estar fisicamente em algum lugar. Então se você quer aprender uma habilidade nova, que pode te gerar uma renda, eu te convido a conhecer meu curso, onde eu te ensino a mexer aqui no Vegas e editar seus vídeos também. Vou deixar... Fica a dica, o link vai estar na descrição desse vídeo também. É uma boa call do Fábio, realmente. Hoje em dia você joga uma pedra numa moita, sai 15 criadores de conteúdo. Tem muito criador de conteúdo para pouco editor. E eu falo isso com propriedade, porque volta e meia vem algum colega aí, criador. Colega, essa palavra que ficou amaldiçoada por causa do Giga, né? Mas eu tô falando colega mesmo, não necessariamente é um amigo próximo. Os colegas de profissão aí, outros colegas criadores de conteúdo. Volta e meia aparece um perguntando, cara, você tem algum editor para indicar? Você conhece algum editor? Então eu sei que tem muita gente atrás de editores qualificados. E se você for esperto, de repente você consegue começar a trabalhar aí pro seu criador de conteúdo favorito. Começa a estudar, cria um portfólio, manda mensagem no inbox, já cria um canal e começa a postar os seus vídeos. Começa a fazer cortes para outro canal. Foi como o Fábio começou, como eu conheci ele. E hoje ele tá na equipe do Tragicômico e conseguiu se salvar do Rio de Janeiro. Então, é realmente um caminho interessante. E se você nem sabe por onde começar, bom, começa estudando, fazendo o curso aí do Fabuloso. Deixar o link aqui na descrição e bora voltar pro tema do vídeo. Mas agora vamos falar do jeitinho carioca. Aproveitando que eu falei de ônibus anteriormente, o carioca sempre inventa um jeito de levar vantagem. Até no ônibus. No Rio, até o cadeirante leva vantagem. Mas nenhuma cultura é melhor do que a outra. Uma coisa horrível é justamente esse negócio da malandragem, do jeitinho, de querer sempre ser o mais esperto, porque todo dia um malandro e um otário saem de casa e quando eles se encontram eles fecham um negócio, você sempre tem que ser o malandro. Vou falar pra vocês, uma sociedade feita só de malandros vira o puro inferno na Terra. Uma sociedade feita só de otários tende a virar o paraíso. Só por aí você percebe que algumas culturas enaltecem o lado errado. Aí, só na Leopoldo Bulhões que Jesus fez um milagre, uma cadeira de roda andando. Aí, ó. Não é mentira não, é verdade aí, ó. Aí, ó. Viu aí? Mas algo que me surpreende é a inteligência dos rio-de-janeirenses, que com certeza deve ser acima da média. Simplesmente teve um maluco que resolveu levar uma televisão na moto do jeito mais seguro possível e pra piorar, o piloto quis fazer gracinha. Obviamente, isso tinha tudo pra dar errado e deu errado. Ai, papo reto, cada dia que passa, mano, esses caras se superam mais no rolo. Hã? Cara, o que tu fez já, cara? O que tu fez? Me pegou, tô achando que tu trocou no carro. Não é possível. Teve um caso em Duque de Caxias, um mercado pegou fogo, e o que o carioca foi fazer? Me responde aí. Roubar o mercado? Moradores saqueiam um atacadão durante incêndio. Que surpresa. Caralho! Tô carregando tudo! E uma coisa que vale citar aqui é que o povo do Rio é invejoso. E eu digo porque eu nasci lá e vi com meus próprios olhos. Lá, você ser playboy é algo ruim. Você ter uma família unida, ter comida em casa, morar no...
É o que eu falo, mano. Os valores estão literalmente invertidos. Invertidos. E nesse sentido, o Rio de Janeiro representa bem o Brasil. Porque a nível macro, o Brasil tem essa mentalidade de exaltar a pobreza, a miséria, quem passa necessidade, quem tem uma vida sofrida, enquanto demoniza quem tem dinheiro, quem cresce, o patrão, o burguês, o trabalhador. E o Rio de Janeiro é tipo isso, só que numa concentração muito grande, elevada à 10ª potência. Como é que uma sociedade vai dar certo desse jeito? Como uma civilização vai melhorar se o povo acha muito mais legal, atraente, interessante e bonito entrar pro crime organizado, fazer parte de uma facção, do que montar o seu próprio negócio e tentar crescer honestamente? Não vai. No lugar legal, tudo isso é demérito, é motivo de desprezo. Você só é cria se morar na favela e passar dificuldade. Tanto é que bairros nobres da capital são demonizados. O pessoal xinga muito a Zona Sul, xingam a Barra da Tijuca, que é um bairro planejado, como se todo mundo tivesse que morar na miséria pra ser alguém na vida. Por que o carioca odeia a Barra da Tijuca? Pra tu morar aqui, só tu tendo carro, moto, bike elétrica. Se tu tiver a pé, filha, até pra comprar pão é longe. Porque aqui os quarteirões são gigantes. Nossa, como é ruim morar num lugar onde você tem espaço. Eu prefiro morar aqui, ó, e viver com a sensação de que eu tô apertado o tempo todo. E assim, isso acontece bastante na capital, mas no interior também. No interior, pra você ser descolado, você tem que ser rataria, você tem que ser tralha. E quem tem um pouquinho de educação a mais é ridicularizado. E eu esqueci de falar sobre os trens do Rio, que, cara, é uma aventura andar naquilo. É vendedor ambulante, é o Homem-Aranha fazendo estripulia. É assalto, de vez em quando, né? Tem que ter, senão não é Rio de Janeiro. Produto falsificado, cara, é uma loucura. E o detalhe é que boa parte da população que usa os trens já deu calote. Tem vídeo de gente dando calote, assim, na cara dura. Dá calote como se fosse a coisa mais normal do mundo. Oca, R$7 a passagem? Não, amor, não pago mesmo. 7 com 7 são 14. Agora divide por 30. Duvido, linda. Ó, meu trem, vai doida. Vai doida que é o trem. Vai doida que é o trem. Tá louca, louco é o trem. Ah, que bonito, hein? Olha só, levei vantagem. Chorou, Timara, bota o cobre na boca, tira o cobre da boca. Vou pagar a passagem. Ai, me ajuda, help me. Tá louca? A batadeira sou eu, meu amor. Sai doida. Sai doida e não para nunca. Ih, R$7, pago nada. Mas eu não pago mesmo. Logo eu, travesseiro, Timara. E olha, eu citei a situação da mobilidade urbana, mas aqui eu tenho que falar a verdade. O carioca merece tudo de ruim que ele passa. Eu cansei de andar no BRT e ver chiclete na entrada USB do ônibus. Eu cansei de ver parquinho destruído, cansei de ver lixo na rua. E você aí que é do Rio e tá me assistindo, sabe aquelas bicicletas do Itaú? Então... Os caras têm prazer em depredar o lugar onde eles vivem, né, velho? Meu Deus do céu. Eu já vi pessoalmente vagabundo destruindo elas. Então é aquilo, como é que a gente vai reclamar se o próprio carioca não cuida do que tem? E eu quase esqueci de falar do maior gênio que a gente tem atualmente no Rio de Janeiro, o Negão NGB News. Ele vai nos bailes de favela, nos bailes de comunidade e entrevista as pessoas. Só que aí que tá, ele faz uma crítica social foda sem ele precisar falar nada. Ele tem um talento de fazer o entrevistado se soltar. E é isso, o entrevistado cai na armadilha dele e acaba mostrando a realidade tenebrosa que é viver nesses bailes, nessas comunidades. Ela literalmente tá com os peitos de fora mesmo ou era só muito curto que precisava até censurar? Sim, ela realmente tava no baile com as tetas de fora. É mãe já? Já. O que houve? O que houve que o pai dele não paga pensão? Quantos meses? 3 anos. Você não botou lá de X ainda? Não botei porque ele tá privado. Ele é um canalha desgraçado que não vale nada. Mas na hora de fazer, você não pensou nisso? Na hora de fazer não foi nem ótimo, só foi pra lá dentro sem massagem. Nem causando. Joga pra lua. Tá estudando? Eu? Na escola da vida, amor. Meu Deus do céu. De nada, viu, Fábio? Por te tirar daí. Uma curiosidadezinha é que, eventualmente, o carioca lança um corte de cabelo novo. Tem o abacaxi de cria, tem o cabeça de fósforo, mas o melhor de todos que mais me chamou a atenção foi o das meninas. As mulheres cariocas inventaram o calvão de cria. Ok, agora eu vou falar um pouquinho sobre uma tradição alimentícia do meu estado, digamos assim. Pesadona essa aí, né? Sim. Bom, o Rio de Janeiro não tem uma maniçoba da vida, um acarajé, um tacacá, mas tem coisa que é icônica do estado. Eu tô falando do famoso Guaravita, uma bebida de Guaraná que, cara, é a coisa mais gostosinha do mundo. Todo mundo bebe isso, desde o idoso até a criancinha. Nunca bebi esse negócio. Todo mundo adora Guaravita. Se você é carioca e não gosta de Guaravita, sai do meu vídeo, irmão. E tem também o mate com biscoito Globo, que é tipo um ritual. Toda vez que você for pra praia e bater a fome, você precisa tomar um mate junto com um biscoito Globo. É a coisa mais deliciosinha do mundo. Também não sei que droga é essa. Mas se tem algo que eu nunca vou perdoar do Rio de Janeiro, esse algo é o funk. Um gênero que surgiu como a voz do povo que nunca teve voz. Mas o problema é que essa voz, com o tempo, começou a gritar tudo que há de pior no ambiente que ela foi criada. O gênero que O problema é que essa voz é desafinada e só fala bosta. antes falava de amor, virou sinônimo de bunda, ostentação, promiscuidade, pobreza e o pior, romantização do crime. Pera aí, você não pode criticar o funk porque é cultura. Ao vivo no BRT, valeu?
Cara, o que mais me irrita é que o carioca não aprendeu ainda o que é fone de ouvido. Não basta fazer uma música horrorosa, ele precisa... Cara, isso é uma outra coisa que eu sempre escutei o pessoal falando no Brasil e eu nunca vi isso rolando aqui. Na verdade, assim, fim de ano, viagem pra praia, lugares assim, tem gente que coloca som alto no carro e fica fazendo festa na beira da praia mesmo, em alguns lugares. Mas é clima de férias, sabe? Tipo, é uma coisa muito específica. No dia a dia, já começa que não tem música escrota tocando em tudo que é canto, pessoa passando, fazendo barulho, enchendo a porra do saco de todo mundo. Soltei um palavrão aí, ó. A carioquice me contaminou. Mas, enfim, isso já não é comum. Agora, essa brisa de ficar com umas JBL, umas caixas de som, ou mesmo celular, escutando música alta pra todo mundo escutar junto com você, em transporte público, nunca vi. E eu passei mais de um ano indo de ônibus, indo e voltando de ônibus pra escola, quando eu tava estudando uma escola meio longe, assim. Então, todo dia eu tava pegando ônibus e nunca vi alguém se prestando a esse papel por aqui. Mas é uma reclamação tão recorrente, não sei só no Rio de Janeiro, acho que em vários outros lugares do Brasil. Então, como é que pode, né? Como é que pode ser tão diferente, velho? E assim, é até bacana quando eu vou turistar, conhecer outras regiões do Brasil, e eu sinto esse calor humano, eu sinto, né, um povo mais extrovertido e receptivo. Eu consigo entender o valor dessa parte. E é curioso porque muitas vezes quando o pessoal sai de outros estados e vem pro sul, não necessariamente para o Rio Grande do Sul, pode ser Santa Catarina e Paraná também, tem aquela sensação de que aqui o pessoal é muito mais frio, muito mais fechado, e é mesmo. Só que você também pode entender que é educação, que é respeitar o espaço do próximo. Tipo, é doideira. Realmente tem coisas que não acontecem por aqui. Por exemplo, a primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro, as pessoas paravam do nada pra me elogiar no meio da rua. E eu entendo, né, os malandros querendo dar golpe. Mas às vezes não era nem isso. Às vezes, tipo, eu tava de casalzinho, né? Como eu comentei anteriormente. Passavam umas pessoas simplesmente falando, caramba, que casal bonito, não sei o quê. E passavam e elogiavam e saíam só. Isso simplesmente não vai acontecer aqui. Porque as pessoas não têm esse hábito de abordar estranhos na rua e querer puxar papo e ficar conversando e fazendo muita amizade e intimidade com quem não tem intimidade nenhuma. E é óbvio, quando você tá turistando, tá lá só de boa, se divertindo e passa por essas experiências de forma pontual por alguns dias como uma novidade, é legal. Agora, se for pra escolher, né, viver, morar num lugar onde as pessoas são tão mais expansivas, onde as pessoas são mais quietas, reservadas, cada uma no seu canto, eu sem dúvida prefiro essa opção. Porque, não sei se é, né, por ser fruto do meio, mas eu também sou mais assim. Eu prefiro ficar na minha, prefiro ficar no meu canto. Ia me incomodar se as pessoas ficassem escutando as suas músicas num som super alto e me obrigando a escutar junto com elas, mesmo que eu não queira, que eu não goste daquela música. Eu prefiro assim, onde o pessoal escuta a sua música no seu fone de ouvido, cada um no seu mundinho, no seu universo, cada um cuidando da sua própria vida, mas cada um, né? Fazer isso e botar essa porra no último volume pra vizinhança inteira ouvir. Nas favelas, então, pior ainda. É baile sempre que possível, e se tu pedir pra abaixar o volume... O trabalhador que acorda cedo pra trabalhar que se foda, bota no último volume e é isso aí. E de novo, galera, não é só na capital. No interior, o que mais tem é vagabundinho com som no talo, até altas madrugadas. Vagabundinho botando funk no carro pra cidade toda ouvir. E em qualquer lugar que o carioca vai, ele bota esse peido de satanás pra tocar. Ao vivo no Hortifruti, hein? Eu tô esperando esse anjo de Deus lançar um ao vivo na delegacia. E quando eu falo que o carioca bota essa merda em tudo quanto é lugar, eu não tô exagerando. Aliás, os cariocas não são muito diferentes do resto do Brasil. Tendo uma cervejinha e uma música falando de cu, ele tá contente. Só pra exemplificar, durante o carnaval, na cidade de Miguel Pereira, as ruas alagaram, mas o povo continuou feliz ali, como se nada tivesse acontecido, bora zoar. Leptospirose. Mas já que eu falei de funk, eu vou falar do passinho dos crias. A única coisa boa que dá pra tirar desse bolo de merda. Você pode falar o que quiser do Rio, pode xingar, pode criticar, mas de jeito nenhum você pode falar que o carioca não tem um molejo.
Ok, agora vamos falar do passatempo preferido do jovem carioca: engravidar na adolescência. É bizarro pensar que eu saí da escola ontem e a maioria dos meus coleguinhas já são pais, estão tendo filho antes de terem um emprego decente, uma reserva de emergência ou um ambiente seguro para criar o filho. Isso porque eu não tô citando os coleguinhas que tiveram filho enquanto a gente estava no ensino fundamental e no ensino médio. E eu trago dados para escancarar o problema. Segundo a Diretoria de Análises de Políticas Públicas da FGV, o Rio de Janeiro é a segunda capital com a maior proporção de mães solteiras, cerca de 63%. Mais da metade das crianças do Rio, por algum motivo isso não me surpreende, já nascem numa situação onde a mãe não tem um parceiro formal declarado, o que muitas vezes significa menor apoio familiar, menos estabilidade econômica e maiores desafios na educação dos filhos, além da ausência da figura paterna que com certeza impacta negativamente a vida da criança. Inclusive, cenas como essa daqui são bem comuns por lá. Oi! Estamos grávida, mas não estamos morta! E aí? Tá grávida, né? Na piroca direto! E aí, tá grávida, né? Continuando sendo na piroca! Ainda tá jogando ainda? Ainda! Agora ele pode jogar à vontade, né? Já tá prenha, né? A beça, sentar à vontade! E quem é o pai? Não tem pai! A mãe que sustenta no peito! Aí tem um Bolsa Família, né? Tem o auxílio! Tem o auxílio! Meu Deus do céu, cara. Eu não sei mais o que falar. Depois querem que gaúcho não seja bairrista. Faz o L, né? Do Lula, né? Lula paga, hein, Lula? E você, tá grávida também, né? Felizmente. Joga o cu! Vai, joga! Vamos falar de outra coisa agora que o carioca favelado adora: o grau de moto. No resto do Brasil, isso aí é infração de trânsito, mas aqui é tradição. Os caras têm mais prazer em empinar moto do que fazer algo decente, tipo trabalhar. É só andar um pouquinho em qualquer cidade do Rio de Janeiro que você vê adolescente sem capacete, de bermuda e chinelo, empinando moto. E o pior é que essas pragas adoram cortar giro com aquele som que exala pobreza, incomodando o cidadão de bem. Isso virou status. O sujeito empina a porra da moto no meio da avenida, posta o vídeo no Instagram e ainda ganha seguidor. Vira o influencer do grau. As pessoas no Rio de Janeiro dão fama pra um cidadão cujo único talento é colocar pessoas em risco, causar acidentes e atropelamentos. O Rio de Janeiro tem que acabar, velho. Esses anjos aí se... Eu nunca vi alguém fazendo isso na vida real. E espero nunca ver. Chamam de 244. E eu, um ser humano normal, não entendia caralhos nenhum. Que porra é um 244? E daí pesquisando eu descobri que 244 se refere ao artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro, que proíbe fazer estripulia na moto. E olha só, é como eu falei, o cara se orgulha de ser um neandertal. Mas eu falei que todo carioca favelado gosta, porque na verdade o carioca decente, se é que isso existe, sente prazer em ver o menino do grau se fudendo. Nada mais satisfatório do que ver um anjinho desses cair e se ralar todo. No fim das contas, o Rio de Janeiro é um lugar que tem praias paradisíacas, uma história marcante, cultura, paisagem, só que ele também tem um outro lado podre: violência, corrupção, educação precária, cidades esquecidas pelo poder público. É um estado que parece que vive num ciclo de oportunidades desperdiçadas, um estado que sabota a si mesmo. Atualmente, meu estado é a segunda maior economia do país, é o principal destino turístico do Bostil e, sinceramente, eu acho que teria potencial para ser muito mais próspero se o povo não desprezasse o lugar que mora. O Rio é o exemplo perfeito do que acontece quando o potencial se encontra com incompetência. Se você mora em outro estado, eu peço por favor que você cuide bem do lugar que você mora. Não deixe a sua terra virar um Rio de Janeiro. Eu queria agradecer aos membros que apoiam o meu trabalho, espero que você tenha um dia fabuloso e a gente se vê no próximo vídeo. É isso. Você, carioca, que tá assistindo o vídeo, meus pêsames. E você que não é carioca, agradeça a Deus por não ser. Olha do que você se livrou. Se bem que também não sei de onde você é, né? Às vezes não tem tanto motivo assim pra se dar por satisfeito por não ter simplesmente nascido no Rio. Bom, o vídeo foi feito por um carioca, então, né, a gente tem mais liberdade pra ficar zoando e criticando. Mas, pessoalmente, eu gosto do Rio de Janeiro pela parte boa. Sempre que eu fui turistar lá, eu achei bacana. Na verdade, eu fiz um show lá que só foi ruim porque foi o calor mais insuportável que eu já passei na minha vida. Tava muito quente. Era janeiro, no Rio de Janeiro, e era insuportável o quão quente aquele lugar estava. Mas tirando esse calor absurdo, era bacana. Como eu falei, quando você tá turistando, ficar interagindo com um povo tão caloroso e receptivo é bacana. Especialmente quando você vai fazer show, por exemplo, né? É muito legal fazer show para uma plateia que é tão animada, que canta junto. Isso eu acho legal. Agora, seria bacana se a gente conseguisse preservar essa parte positiva enquanto trabalha para corrigir alguns probleminhas aí. Vamos admitir que tem uns probleminhas que seria mais legal se não tivesse? É só minha opinião, né? Espero que eu possa falar isso. E você, o que você acha do Rio de Janeiro? O que você acha do seu estado? Diz aí nos comentários, participa da discussão. Não se esqueça de dar uma olhada no curso de edição do Fábio. Se inscreve no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela audiência. Valeu, meus queridos, e até a próxima.